Olá, Leonino! Olá, Leonina! Sejam todos bem-vindos ao Religare Tarô Quântico e Terapêutico. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo eu trago para você as leituras para o mês de novembro. Lembro sempre que todas as leituras aqui do canal são leituras gerais e por esse motivo e por essa razão elas não vão caber, não vão se encaixar na vida de todo mundo o tempo todo. Por isso que eu sempre te peço bom senso na hora de assistir ao vídeo. Entenda que nem sempre eu terei uma leitura que se encaixe, que se enquadre na sua realidade. Para você que está chegando por aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqueles que gostarem, aqueles que se identificarem com o canal, fiquem à vontade para se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações, porque aí sempre que eu lançar um conteúdo novo, você vai ser avisado ou avisada. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, pode deixar seus comentários aqui abaixo. E aqueles que quiserem saber como fazem para ter um atendimento particular comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui abaixo na descrição. Eu não sei se você assistiu o vídeo do mês passado, onde eu comentava, que nesse final de semana, de 25 e 26 de outubro, eu estaria na Exposé 2025 com meu stand, fazendo atendimentos particulares, presenciais, e que lá eu aplicaria um desconto para os meus atendimentos. Pois bem, o evento foi adiado, cancelado, enfim, e como eu não vou estar lá, porque não vai ter evento, eu vou manter a minha promessa, eu vou manter o meu acordo com vocês, só que eu vou trazer para o online, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo que entrar em contato, a partir de hoje e até Black Friday de 2025, todo mundo que quiser realizar um atendimento particular comigo tem 30% de desconto nos mapas astrológicos, tá? Tanto mapa natal, mapa de trânsito, revolução solar, 30% de desconto, podendo parcelar em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito, e as leituras de tarô estão com 50% de desconto no pagamento do Pix, tá certo? Então, se interessar, só mandar uma mensagem, tá certo? Bom, vamos lá. Começando a nossa leitura, não vai ser com oráculo, mas vai ser com baralho cigano, baralho de Santa Sara Kali. Bom, energia do fundo do maço, nós temos a cegonha, né? A carta da cegonha, ela fala de novidade, ela fala de boas novidades, pode representar gravidez para alguma pessoa, mas na maioria das vezes fala de novidade. Então, esse é um mês que vem cheio de novidades para vocês, tá certo? Quando a gente pergunta quando eu pergunto, melhor dizendo, sobre trabalho, carreira, negócios, finanças, o que eu tenho aqui é a carta do jardim. E a carta do jardim, nesse contexto de trabalho, de carreira, de negócios, de finanças, essa carta, nesse contexto, ela está me remetendo muito à necessidade, Leão, de você fazer networking. O que é esse tal de networking, Roberta? É você se encontrar com pessoas do seu ramo de trabalho, é você participar de eventos, é você ser visto, ser vista, ver pessoas, trocar contatos. Aqueles que quiserem se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, não é para ficar quietinho não, porque na vida quem não é visto não é lembrado. Então aqui está na hora de você se movimentar, de você trabalhar os seus contatos, as suas interações, deixar claro para o mercado que você está procurando outras oportunidades, que você não está gessado, gessada no ambiente onde você se encontra. Quando eu pergunto sobre relacionamento, aqui ó, a carta da estrela, temos boas novidades, tá? Então aqui pode ser que você se conecte profundamente, intensamente com alguém nesse período, né? Pode ser que apareça uma pessoa nova, enfim, alguém bem interessante, possivelmente alguém que já está no seu destino aí, enfim. E vocês podem começar uma história nova. Quando eu pergunto sobre saúde, saiu a carta da raposa. Nesse contexto aqui, a carta da raposa, olha, eu acredito mais no seguinte, talvez você tenha feito algum exame e de repente vê um resultado que você está meio preocupado, ou então você está desconfiado de alguma coisa, o exame veio bom demais. A minha recomendação é você buscar uma outra opinião. Pode ser que o exame esteja errado, o resultado esteja errado, tá? Espiritualmente falando, nós temos a figura do homem. Então aqui me fala de uma figura, de uma presença masculina, que tanto pode ser física, né, ou tão somente espiritual.
essa figura masculina te protegendo, te amparando neste período da sua vida. Tá certo, leonino? Tá certo, leonina? Então vamos agora entender o que temos para os leoninos que me acompanham nesse momento, né, para o mês de novembro. Primeiro eu vou entender como você está no momento presente, o que vem para você no futuro próximo, quais os aprendizados, vamos entender um pouquinho mais sobre trabalho, carreira e negócios, vamos entender um pouquinho mais sobre saúde, vamos entender um pouquinho mais sobre energia espiritual, tá certo? E aí, leoninos, beleza? Como é que vocês estão? De onde vocês estão me assistindo? Entendi a necessidade de networking. Energia do fundo do maço, aqui nós temos o arcano maior, o imperador. O arcano maior, o imperador, ele traz energia de Júpiter. De Júpiter, do anjo Saquiel. É um arcano que vibra no nosso chakra coronal. É um arcano que nos conecta com a força divina, com a força sagrada. Júpiter para a astrologia é tido como grande benéfico, né? Nossa estrela da sorte. É um planeta que fala sobre expansão, sobre crescimento, sobre aprofundamento. Mas o imperador, ele fala muito da possibilidade de você se tornar o senhor do seu destino, a senhora do seu destino. Aquela pessoa que toma as rédeas da própria vida e direciona para onde quer. Mas para isso, aqui fala muito dessa necessidade de estar muito bem ancorado, muito bem ancorada com a tua energia espiritual. O imperador, que é Júpiter, né, Zeus para os romanos, né, o grande deus ali, né, o deus todo-poderoso da mitologia, ele fala muito dessa questão da conexão com os céus. Você percebe que o imperador, ele tem muito vermelho, né, nesse deck aqui especificamente, no deck de Oswald Wirtka que eu uso com mais frequência, até que nem tanto, mas você vê que ele tem muita incidência de vermelho, o vermelho representando a força material, né, a força da matéria, mas também tem muito amarelo, tem muito azul, falando dessa conexão com a espiritualidade. Então mostra que ele está banhado pela espiritualidade, né, de segurando ali o cetro com um globo, mostrando que ele é o senhor da sua vida, ou você pode ser a senhora da sua vida. No trono do imperador, né, ele tem ali a figura da fênix, falando dessa capacidade de renascimento. Em alguns decks esse trono dele tem um cubo, né, falando de coagular aquilo que você quer, de estruturar, de materializar. Então aqui é o seguinte, o leão, o que você quer hoje? Você sabe realmente o que você quer para a sua vida? Você está firme? Você está bem estruturado? Você está bem estruturada? Né? Como é que anda a tua conexão com a tua espiritualidade? O quanto você acredita? Júpiter também é um planeta que fala da fé, do acreditar, de uma justiça divina, de uma ética espiritual. Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de fé. Eu estou falando de sua conexão com a sua espiritualidade. Por que eu estou falando isso? Porque aqui mostra o seguinte, se você está num período que você não está satisfeita, que você não está satisfeito, esse é um bom momento para você renascer, renascendo já com aquilo que você quer para a sua vida muito claro na sua mente, para que você esteja firme, forte, parruda naquilo que você quer, para que você consiga realizar. Claro, firmeza, estrutura é diferente de rigidez, tá? Então, cuidado para não se tornar uma pessoa mandona, autoritária. Esteja firme, forte, sólido naquilo que você quer, mas entenda que às vezes haverá necessidade de flexibilidade, mas eu estou falando que flexibilidade não é falta de
de posicionamento, tá certo? Bom, quando eu pergunto sobre um momento presente na tua vida, 2 de copas, Rei de copas e o arcano maior, o louco. Então aqui, olha, se a gente está falando de relacionamento, é possível que esteja surgindo um novo relacionamento na sua vida, um relacionamento com mais leveza, com mais irreverência, sem excluir a responsabilidade afetiva, porque afinal de contas nós temos o Rei de copas aqui, né? Então falando de uma possibilidade de um relacionamento maduro, com uma pessoa séria, responsável, emocionalmente falando. Pode não ser aquela pessoa toda fofinha, de ficar se declarando o tempo todo, mas isso não significa que não tenha sentimentos, que não sejam verdadeiros, tá? Esse louco aqui falando muito dessa questão de uma necessidade de uma relação com liberdade. E quando eu digo liberdade, não é para estar com A, B, C, D ou não, enfim, não é isso. É a pessoa não gostar de ser controlada ou não gostar de ser controlada. Tipo, eu sou adulto o suficiente para entender que eu tenho um relacionamento com você, não preciso que você fique me monitorando. É mais ou menos por aí, tá? É um relacionamento com leveza. É alguém que está pronta para se lançar numa nova relação, você também está pronta para se lançar numa nova relação, mas sem os pesos, sem as cobranças, sem o controle. É alguém que não está muito disposto, não está muito disposta a abrir mão da própria personalidade para caber na caixinha de ninguém, e provavelmente você também não, tá? Aqui a gente pode ter uma pessoa de aquário, podemos ter uma pessoa de aquário, tem Libra, tem Touro, tem Capricórnio? Pode ser. Sagitário, Peixes, Leão, são esses os signos, tá? Bom, quando eu pergunto sobre o futuro próximo, Rainha de Ouros, As de Paus, 4 de copas. Essa Rainha de Ouros falando de alguém que nesse momento parece que está tentando se informar do mercado, entender melhor como é que está essa situação do mercado agora, porque parece que é alguém que está querendo uma novidade, e vem novidade, que a gente tem um As de Paus ali, né? Mas ao mesmo tempo eu estou vendo aqui uma postura muito conservadora na hora de se mexer, na hora de se movimentar, tá? Então aqui está precisando desse salto de fé, da pessoa se lançar em novas experiências, em novas oportunidades. Esse As de Paus aqui falando, temos novidade. Tanto pode ser o As de Paus falando de um novo trabalho, de um novo dom, de um novo talento, mas também de uma paixão. E pode ser que alguém aqui esteja muito conservador, esteja muito conservadora, ok. Mas também é aquela história, né? A Rainha de Ouros, ela nos ensina que quando a gente sabe o valor que a gente tem, a gente não aceita menos do que a gente merece. Então pode ser esse o contexto também. 4 de copas falando de ou alguém que está estruturado, bem estruturado emocionalmente, ou se a gente está falando de relacionamento, surge um novo relacionamento, algo que tem a ver com uma paixão, né? Esse 4 de copas tanto pode trazer a paz como olhar e falar assim, tá, tudo bem. E como eu faço depois do dia seguinte, né? Enfim, então não é... E talvez quando você olhe para o contexto como um todo, pode ser que não se sinta tão interessado ou tão interessada assim. É uma possibilidade, tá? Quando eu pergunto sobre quais são os principais aprendizados, 6 de paus, a imperatriz e o enforcado. Bom, vamos começar pelo enforcado? O enforcado, ele não é sacrifício. Aqui a gente está falando do sacro ofício. E como ele vem como aprendizado, o aprendizado é que é o seguinte, se as coisas estão demorando para acontecer para você, Leão, é que é o seguinte, é você aproveitar esse tempo para parar, para se apaziguar, né? Apaziguar seu ser, apaziguar suas ideias, apaziguar seus sentimentos. Tenta enxergar essa questão por outros ângulos, por outras perspectivas. Aproveita esse tempo para dar uma lapidada naquilo que você gostaria, daquilo que você quer fazer. O arcano maior, o enforcado, ele é um arcano que pede muito da gente comprometimento. Então entenda-se com essa espera, com essa demora, o quão você está comprometido, comprometida com essa questão, quem está ou não comprometido, comprometida com você.
A Imperatriz, que é Vênus, que fala dos pequenos prazeres, ou seja, aprender a se permitir os pequenos prazeres da vida, as pequenas alegrias da vida. Aqui fala de um momento onde você vai precisar saber fazer escolhas mais assertivas. Pode ser em relação a relacionamento amoroso, a parcerias de negócios, a finanças, mas também aqui também falando da questão da autoestima, da autovalorização. E por que eu falo autoestima, autovalorização? Porque o 6 de paus ele fala sobre isso, né? É de você aprender a enxergar em você o valor que você tem. É você assumir para você o valor que você tem. O 6 de paus ele é um arcano de triunfo, de vitória, sim, mas também de autorreconhecimento, sabe? É você reconhecer em você as qualidades, os valores. Para aquelas pessoas que já reconhecem, cuidado para não ficar se gabando demais. Também é um aprendizado importante do 6 de paus. Quando eu pergunto sobre trabalho, carreira, negócios, finanças, aqui nós temos 9 de ouros, temos 2 de ouros e temos o 8 de copas. 9 de ouros é um arcano que tanto nos fala sobre autonomia, sobre independência material, mas aqui também fala da necessidade de aprimorar as suas formas de ganho, de se qualificar melhor. Talvez aí valha um cursinho para dar uma atualizada, uma MBA, se for o caso, tá? Mas aqui falando de um período bom, tá? Porém, esse 2 de ouros me fala de escolhas que você vai precisar fazer, talvez entre 2 trabalhos, mas também de você ter que reorganizar, tá? As suas finanças. Esse 8 de copas aqui falando de você tendo que regenerar os seus sentimentos em relação ao seu trabalho, a maneira como você produz abundância e prosperidade na sua vida, ou ainda de você tendo que regenerar os seus sentimentos em relação à sua carreira, tá certo? Quando eu pergunto sobre a tua saúde, tome muito cuidado com o teu sistema ósseo, tá? Muito cuidado mesmo. Muito cuidado com o sistema ósseo, principalmente a partir dos joelhos, seus membros inferiores, cuidado com a circulação, tá? A tua energia espiritual, acho que a gente viu anteriormente uma figura masculina, né? Aqui o seguinte, aqui me mostra o eremita falando dessa questão do autoconhecimento, de você tirar um tempo para você, para se recolher, para se entender melhor, para se internalizar melhor, né? Para entender o que tira de você o teu brilho, a tua alegria de viver. Você buscar olhar para a tua vida e entendendo todas as nuances, onde você se sente de fato contemplado ou não, de você olhar para a tua trajetória entendendo cada etapa da tua vida, cada vitória que você teve. Porque aqui às vezes eu vejo alguém que parece que está se sentindo assim meio deixada de lado, espiritualmente falando, mas pode ser que você receba algumas mensagens, né? E você vai receber esses toques, esses insights para poder entender que você não está sozinho, sozinha, abandonado. Não é nada assim espetacular, não é nada cheio de pirotecnia paranormal, não. Às vezes vem numa mensagenzinha sutil, que você vai entender que é com você, que você vai entender que é para você, tá certo? Bom, dito isso, vamos agora para a próxima leitura. Para quem está numa conexão, a gente vai fazer pelo método ferradura, onde eu vou entender o passado dessa relação, o momento presente, futuro próximo, uma energia desafiadora, como você está sendo visto ou vista nessa história e para onde, quais são os caminhos que se abrem e como é a resolução disso. Energia do fundo do maço, aqui a gente tem o Rei de Paus. Uma energia bem leonina, né? Mas também a gente pode estar falando de tanto
pode ser aquela pessoa bonita, magnética, que chama atenção por todos os lugares onde passa, uma pessoa animada, empolgada, mas também aquela pessoa mandona, autoritária, que tudo tem que ser do jeito dele, do jeito dela, porque é do meu jeito, que é do meu jeito, que é do meu jeito, enfim. Aqui, mais uma vez, eu tenho energia de Aquário e tem também energia do signo de Câncer. Bom, passado recente, pode ser que vocês tenham se encontrado numa viagem curta, tá? Nada muito longo, mas uma viagenzinha curta. Aqui me fala de que as coisas entre vocês aconteceram muito rápido, mas pode ser que nesse momento tenha havido um rompimento, tá? Tenha havido um rompimento ou ainda não houve o rompimento, mas vocês estão na fase, melhor dizendo, onde algumas verdades começam a vir à tona e tem uma rispidez com as palavras, né? Eu vejo que é uma relação muito intensa. Muito intensa. Tanto é que quando eu pergunto do futuro próximo, 5 de paus, então pode ser que tenha um conflito, um atrito entre vocês, um quebra-pau entre vocês. A energia desafiadora que vem com o Cavaleiro de Ouros, que tanto pode me falar de uma teimosia de uma das partes, ou de haver uma cobrança, porque uma pessoa é muito dinâmica, a outra pessoa é muito paradona, tá? Como é que você está sendo visto ou vista? Aqui como uma pessoa fria, distante, muito julgadora, muito julgador, tem sempre um dedinho apontado, né? Para onde essa relação está caminhando? Aqui eu estou vendo que as pessoas estão meio ressabiadas, estão meio pé atrás, mas ainda assim não estão dispostas a abrir mão do relacionamento. Tipo, eu quero tentar, nem que seja a última vez, mas eu estou meio pé atrás, eu estou meio escaldado, estou com medo, mas eu, ao mesmo tempo não quero abrir mão da relação, é assim que percebo, né? E o resultado com o louco, aqui falando de alguém que possivelmente vocês vão tentar de novo, vão tentar com mais... Olha, fechou o ciclo com o início, né? Vamos tentar de novo, mas vamos tentar com mais leveza, com mais irreverência, tá certo? Bom, é isso. Vamos agora falar com os solteiros. Vou fazer a mesma tiragem para os solteiros. Eita ferro. Energia do fundo do maço, um valete de ouros. Então tem alguém aqui que está avaliando uma possibilidade, na verdade aqui tendo que escolher entre duas situações, entre duas pessoas, né? Aqui me fala também de mensagem escrita, alguém que vai mandar uma mensagem escrita para uma outra pessoa. Não vejo ligando, não vejo falando pessoalmente, mas uma mensagem escrita. No momento presente, tem essa energia aqui de alguém que está buscando um relacionamento mais equilibrado, com mais reciprocidade e que também não está disposto, não está disposta a ficar mendigando a atenção de ninguém. Toma cuidado, tá? Toma cuidado por quê? Porque quando eu vejo a energia do futuro próximo aqui, tá vendo, ó? É como se terceiros, palpiteiros, pudessem atrapalhar essa relação. Então presta atenção de quem você recebe conselho, por que essa pessoa tá te dando conselho, enfim. Uma energia desafiadora, primeiro que parece que é uma relação kármica, né? Parece que uma das partes ou ambas as partes aqui tem questões a serem resolvidas, questões do passado que ficaram mal resolvidas, de repente um relacionamento que não está tão bem fechado assim e que tem situações que vão voltar. Aqui me fala também da possibilidade de você viver um ciclo que você já viveu com outra pessoa, você pode viver nesse relacionamento, tá? Ou pode ser que essa pessoa de agora seja alguém do seu passado que tenha voltado.
Como é que você está sendo visto ou vista? Na figura do imperador, aquela pessoa fria, mandona, autoritária, intransigente, que não cede 1 milímetro, né? E talvez por essa razão, para evitar mais brigas, pode ser que haja um afastamento, mas é um afastamento na tentativa de se evitar maiores conflitos. Eu me afasto, eu viro as costas para os conflitos, vou focar na minha vida nesse momento, naquilo que realmente interessa, mas não significa que vai ser deixado para lá, porque aqui a gente tem um 3 de copas, uma carta que fala de reconciliação, uma carta que fala de celebração, mas uma carta também que fala da manifestação do amor, né? A possibilidade de uma reconciliação. Então, assim, calma, não se aflija. Se o ser humaninho, se o ser de luz se afastou, volta, né? Mas vai esperar primeiro. Os ânimos estão muito acirrados, né? As animosidades estão muito intensas. Então, melhor me afastar antes que essa história ela acabe descambando para um lado que não é legal, sem necessidade, até porque ela está muito nova ainda. Parece que alguém está com esse pensamento. Então, não é que vai desistir da relação, vai fazer um recuo estratégico, tá certo? Leoninos, eu espero de verdade poder ter lhes ajudado com esse vídeo, com essa leitura. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.